Flamengo x Vasco. Equipes se enfrentam no próximo segunda, a 13, jogo de ida Campeonato Carioca. O Clássico dos Milhões terá mais um confronto no próximo domingo, a 5. No Maracanã, Flamengo e Vasco se enfrentam pela fase de grupos do Campeonato Carioca, após quase um ano sem as equipes se encontrarem em campo. A rivalidade conta com mais de 400 jogos e grandes jogos na história. Em toda a história, 415 jogos já aconteceram entre Flamengo x Vasco. A vantagem das vitórias é do rubro-negro, com 159. O Vasco, por outro lado, tem 138 vitórias. 118 empates fecham o número de confrontos entre as equipes. São 265 jogos no Maracanã, local da partida do próximo domingo, a 5. O artilheiro do clássico é Roberto Dinamite, com 27 gols. Zico, maior ídolo do Flamengo, é o artilheiro rubro-negro no confronto, com 19 gols. Na última vez em que se enfrentaram, deu Fla 1x0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca de 2022. Por Tébaro Schmidt, Rio de Janeiro. Créditos da postagem. Barbieri projeta a semifinal do Vasco contra o Flamengo em Tem Mais Respeito por Nós. Com a vitória sobre o Bangu nesta quinta-feira, o Vasco garantiu o segundo lugar da Taça Guanabara e jogará a semifinal contra o Flamengo com vantagem de empatar. Para o técnico Maurício Barbieri, o desempenho no Carioca faz com que sua equipe chegue com o moral elevado para enfrentar o rival. Na rodada anterior, inclusive, o Vasco venceu os rubro-negros por 2-1. O reencontro será no Maracanã, na próxima segunda-feira. Hoje tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que no início da temporada. Bacana. A ideia é que seja um grande espetáculo, e da minha parte quero sair vitorioso, disse o técnico. Vamos lembrar um pouco da rivalidade entre Flamengo e Vasco. A rivalidade entre Flamengo e Vasco é uma das mais antigas e acirradas do futebol brasileiro. Ela se iniciou no início do século XX, quando os clubes se enfrentaram pela primeira vez em 1923. O confronto entre Flamengo e Vasco é conhecido como Clássico dos Milhões, já que ambos os clubes possuem uma grande massa de torcedores. Historicamente, a rivalidade começou a crescer durante a chamada Era de Ouro do Vasco, entre as décadas de 1940 e 1950, período em que o clube ganhou diversos títulos estaduais e nacionais. O Flamengo também viveu bons momentos em sua história e o confronto se intensificou ainda mais. A rivalidade entre Flamengo e Vasco é marcada por partidas acirradas, com muita emoção e rivalidade em campo. Ambos os clubes têm uma grande torcida e muita história no futebol brasileiro, o que faz com que os confrontos entre eles sejam sempre muito aguardados pelos torcedores e pela imprensa esportiva. A rivalidade entre Flamengo e Vasco é uma das maiores e mais acirradas do futebol brasileiro. Ela começou na década de 1920, quando os dois clubes se enfrentaram pela primeira vez em um jogo oficial. Desde então, as disputas históricas, a proximidade de suas sedes e as diferenças ideológicas entre os torcedores têm alimentado a rivalidade. O Flamengo é um dos times mais populares do Brasil, fundado em 1895 no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. O Vasco, por sua vez, foi fundado em 1898 no bairro de São Cristóvão, também no Rio. Ambos os clubes possuem uma enorme torcida, formada por pessoas de todas as classes sociais e regiões do país. A rivalidade entre Flamengo e Vasco se tornou emblemática na década de 1980, quando as equipes se enfrentaram em diversos clássicos emocionantes. Naquele período, o Flamengo contava com uma grande equipe com Zico, o ídolo máximo do clube, enquanto o Vasco tinha Roberto Dinamite, outro grande ídolo do futebol brasileiro. Além disso, a rivalidade entre os torcedores também se intensificou naquele momento. Os vascaínos são conhecidos por se identificarem com a classe operária e terem forte atuação política, enquanto os flamenguistas são vistos como torcedores mais populares e com uma relação mais intensa com a história do clube. Em resumo, a rivalidade entre Flamengo e Vasco é um capítulo importante da história do futebol brasileiro, representando não apenas um confronto entre dois clubes, mas também entre diferentes ideias e formas de torcer pelo esporte.